Nos próximos capítulos da novela Teresa, tudo começa logo depois que ela chega, vê o Arthur ali e alguns policiais e pergunta o que foi que aconteceu. Arthur vai direto ao ponto e diz que ela estava totalmente certa porque o Rubem matou o Victor. Teresa fica revoltada e diz que ela sabia que isso ia acontecer. Arthur diz que não é só isso e fala para ela também que foram eles que levaram o afilhado deles. A Teresa fica revoltada, diz que isso é um horror, olha para o Hernan e a Esperança e diz que sente muito. Depois a Teresa olha para o Arthur e pergunta se por acaso eles já foram presos. Arthur diz que não e que eles fugiram com o Rodrigo. A Teresa então olha para Aida revoltada e fala que sabia muito bem que o pai dela não valia nada, mas que nunca pôde imaginar que ele poderia ir tão longe. A Aurora diz a ela que já chega e a Teresa, em forma de deboche, pede desculpas e diz que tudo que ela está falando ali é apenas a verdade. A Teresa ainda continua dizendo que por causa do Rubem e a Genoveva, a Esperança e o Hernan estão sem o filho deles e que além de tudo isso, o Mariano está na cadeia. A Aurora diz que sabe disso muito bem e que a polícia vai encontrar o Rodrigo e que o Mariano vai ficar livre da cadeia logo agora que eles sabem de toda a verdade. A Teresa diz que era justamente tudo isso que ela falava, só que ninguém acreditava nela. O Arthur pede a Teresa que pare, por favor, porque a Aida já está sofrendo muito por conta do pai dela. A Teresa diz que sim, que dá até para imaginar, porque ela, a Teresa, também estaria assim se o pai dela fosse um bandido. E antes de continuar te contando tudo o que vai acontecer na sua novela, peço a você que deixe aí o seu gostei, porque só assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que sair um vídeo novo e que assim você vai ficar por dentro de tudo da sua novela favorita. E não esquece de deixar o teu comentário com o teu nome, a cidade ou país que você nos assiste. A cena do nada muda e vai lá para Refúgio, que está dizendo a Joana que ela não defende a Teresa porque tem certeza que ela mesma foi quem provocou esse rapaz para que ele acabasse com a Luísa. A Joana diz que se por acaso for assim é porque ele não amava ela. Ela continua dizendo a Refúgio que mesmo assim a Luísa pediu que ele saísse com a tal Lúcia para que assim ele não se reconciliasse com a Teresa. A Refúgio fica zoiuda, a Joana continua dizendo que ia ficar muito feliz se a Teresa tivesse reconciliado com o Arthur, mas que fazer o que? Não deu, né? Mas que o que importa de fato é que a Teresa seja feliz. A Refúgio diz que a Teresa nunca vai ser feliz se ela continuar fazendo as coisas desse jeito. Refúgio continua dizendo que o ruim de tudo isso aí é que a Teresa de jeito nenhum ela lhe escuta. Joana fica zoiuda e a Refúgio pede a ela que por favor que ela fale com a Teresa para que ela não se case com esse outro rapaz. Joana diz que não há o que fazer porque a Teresa já decidiu. Refúgio então pergunta se por conta disso elas vão permitir ali que ela cometa um erro assim tão grave. Refúgio continua dizendo que a Teresa está muito mal e que as pessoas não mudam o sentimento assim do nada. Joana fica sem saber o que falar e a Refúgio diz que além de tudo isso ela mesma pode observar que a Teresa parece que nem se importou com a morte do pai dela. Já de volta lá com a Aida, ela está descontrolada dizendo que está se sentindo muito mal e que não pode encarar tudo isso que o pai dela fez. A Aurora pede para que ela se acalme e diz que é claro que sim, que ela pode encarar tudo isso porque ela é muito forte. A Aurora continua dizendo que além de tudo isso, ela mesma vai ver que eles ainda vão recuperar o Rodrigo. A Aida continua dizendo que ela estava disposta ali a levar um tiro se fosse até do seu pai, mas que ele não fizesse nada com o bebê. Mas ela se lamenta e começa a gritar e diz que ele fez tudo isso apenas para tirar dinheiro da Genoveva. A Aurora pede para que ela se acalme, que não chore, e a Aida revoltada diz que em vez do Mariano estar lá na cadeia, quem era para estar era o pai dela. Esperança se aproxima, pede para que a Aida não se desespere porque ela sabe muito bem que a culpa de tudo isso não é dela. A Teresa fica olhando com a cara de deboche ali. A Esperança continua dizendo que agradece por tudo que ela fez porque ela foi muito corajosa em ter enfrentado o pai dela. Esperança ainda diz que sempre ela vai ser agradecida por ela ter encontrado seu irmão.
Já lá com o Rubem, alguém bate na porta, ele pergunta quem é e a Genoveva se identifica, ele abre a porta, ela vê a criança chorando, vai até lá e diz que ela estava com fome e diz que ele, o Rubem, é um miserável e que iria fugir sozinho sem ela, né? Ele fica calado e ela pergunta se ele iria fugir com a Esperança e se ela não quis vir com ele, porque era ela que iria fugir com ele, né? Rubem diz que queria muito era que a Aida tivesse vindo com ele porque ela já sabe de tudo. Genoveva pergunta se ela também sabe do Victor e se foi ele que contou. Rubem diz que nada disso importa mais porque na realidade o que importa é eles fugirem logo dali. Genoveva diz que não sabe o que vai fazer sendo que tá todo mundo já lhe procurando. Rubem diz que é muito difícil que eles encontrem ele ali e até mesmo eles podem ficar até amanhã até que eles encontrem um lugar mais seguro. Ela pergunta e depois o que eles vão fazer. Rubem diz que na realidade ele não sabe mais o que fazer, mas que na realidade eles têm que procurar um jeito logo de fugir. Ela fica zoiuda e ele diz que para deixar o país eles vão ter que precisar de muito dinheiro. Depois o Rubem diz a ela que o dinheiro que eles têm ali não vai dar para nada. Já lá com a Aida, logo depois ela diz que vai embora e o Arthur diz a ela que se ela precisar de qualquer coisa pode contar com ele. Ela diz que tudo bem e se vai. E os policiais também se despedem e diz que vai embora. Só que antes que ele saia, ele pede que antes de qualquer coisa, qualquer informações que eles tiver, que por favor eles entrem em contato imediatamente com a polícia. Ele continua dizendo que o Rubem está armado e ele é do tipo do homem muito perigoso. Depois ele olha para o Arthur e diz que no dia seguinte, logo pela manhã, assim que a papelada estiver pronto, vai enviar para ele para que ele prepare todo o processo ali para libertar o cliente dele. Arthur concorda com ele e ele fala que vai mandar nessa papelada a ordem de mandado de prisão, tanto contra a Genoveva quanto para o Rubem, e que assim ele vai poder preparar todo esse processo para libertar o cliente dele. Depois ele dá boa noite e vai embora. Depois que ele vai embora, a Teresa diz à Esperança que ela e o Arthur vai fazer de tudo para que ela recupere o filho dela. Esperança diz que sabe que eles vão fazer isso e que pode agradecer. Teresa se levanta e diz que vai ajudar o Arthur e que eles vão conseguir. O Arthur fica calado e ela pergunta se isso não é mesmo, né? O Arthur diz que sim, que é claro, e que embora eles estejam separados, ele vai continuar vendo o Rodrigo porque, querendo ou não, ele é o padrinho. Teresa apenas diz a ele que é claro. Já no dia seguinte, a Aurora vai visitar o Mariano na prisão e dá um tequinho nele, depois diz que tem uma ótima notícia e diz que ainda hoje ele vai ficar livre. Mariano fica calado ali sem conseguir dar uma palavra de tão emocionado que ele fica, e a Aurora diz que a polícia conseguiu provar que o Rubem e a Genoveva mataram o Victor. E que também a polícia conseguiu provar que foi eles quem levaram o filho da Esperança. O Mariano dá um tecão nela ali e depois diz que é incrível o que o Rubem é capaz de fazer. Depois o Mariano diz que o bom de tudo isso é que tudo agora conseguiu ser resolvido e que agradece a ela por ela sempre estar ali ao lado dele, que apesar de tudo ela nunca lhe abandonou. A Aurora diz que ela nunca hesitou em ajudar ele e que ainda naquela tarde ele vai ficar livre. O Mariano diz a ela que quer estar ao lado dela a todo segundo e que quer sentir ela sempre ao lado dele. A Aurora fica calada e o Mariano diz que nunca mais quer se separar dela e pede que, por favor, que ela aceite logo se casar com ele. A Aurora fica muito feliz e diz que sim e que ama ele e que quer se casar com ele agora mesmo. Um pouco mais à frente, agora o Fernando está dizendo a Teresa que está muito feliz porque enfim acabou todo esse assunto aí com o Mariano. Teresa diz que sim e que foi muito injusto que ele tivesse preso ali pelo que o pai da Aida fez. Depois ela dá um tequinho nele e agradece a ele pela compreensão dele, porque ela sabe muito bem que não foi fácil para ele que ela defendesse o Mariano. Ele fica calado e ela continua dizendo ali que com tudo isso ele deu uma prova muito grande da confiança que ele tem nela. Ele diz depois que tudo bem, mas que agora, já que tudo isso acabou, ele não quer mais ver ela envolvida em nada com esse sujeito. Ela pede para que ele não fique com ciúmes porque agora ela só quer ele. Depois ela diz que eles vão se casar e que já falou com a mãe dela e que sua madrinha vai fazer ela entender isso. Ele fica calado e a Teresa começa com os joguinhos dela e diz que para a mãe dela ver que de
fato tem um interesse da parte dele, ela precisa mostrar à mãe dela um anel. Aí o papangu do Fernando, ele diz que sabe muito bem disso e que ele tem muito mais que um anel para ela e vai ali buscar, olha. Então ele pega um colar com uns brincos e diz que quando passou na loja viu e reparou logo que esse colar foi feito para ela e quer muito que ela use ele no dia do casamento deles dois, e a Teresa fica chocada ao ver ali o presentão que ela acabou de ganhar. Teresa logo em seguida agradece, chama ele de amor e diz que ali foi uma surpresa muito agradável. Depois ela pergunta se ele pode colocar nela e ele diz que sim, que é claro, e vamos ver como é que fica. A Teresa agora está em seu quarto e olhando ali no espelho, aparentando estar muito feliz com aquele colar e aquele brinco que ela acabou de ganhar do Fernando, e depois ela começa a entrar como se fosse numa aflição, que na realidade é o que ela sente toda hora, é aflição. Ela olha para o urso, se aproxima, abraça ele e diz que não sabe o porquê que ela não consegue ter tudo e chama o nome do Arthur. Teresa continua dizendo que quando ele tinha dinheiro ela não gostava dele, só que agora, logo depois que ela se apaixona por ele, ele pede toda a sua fortuna. Em seguida bate a doidiça na Teresa, ela vai lá, pega seu celular e vai ligar para o Arthur, e quando ele atende ela diz: Arthur, sou eu, a Teresa, e ele todo aborrecido ali do lado da Lúcia pergunta o que é e manda ela falar logo. Teresa pergunta se então eles podem se encontrar. O Arthur diz que não, que a partir de agora ele não quer mais ver ela e desliga o telefone na sua cara. E você, pessoal, na sua opinião, com quem Teresa de fato deveria ficar? Com o Arthur ou com o Fernando? Deixe aí o seu comentário e não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você em mais uma novidade que virá aí da sua novela preferida. Agradecemos a cada um de vocês e até a próxima.